Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Thaís e estarei com vocês a partir de agora. Nessa aula, vamos viajar no tempo, conhecer o Museu Nacional. Mas antes, não esqueça de registrar a sua presença, apontando a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela durante a aula. Para vocês que estão nos acompanhando, essa aula é do primeiro ciclo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o eixo temático da nossa aula de hoje é Relações Étnico-Raciais, e o objetivo de aprendizagem é reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural de diferentes grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Já o objetivo da nossa aula é conhecer a história do Museu Nacional e reconhecer a importância dessa construção histórica para o Brasil. Bora conhecer essa história? Você já parou para pensar o que tem em um museu? E por que existem museus? Qual a importância de se visitar um museu? Antes de entrarmos na ideia principal de nossa aula, vamos entender o significado de algumas palavras que irão fazer parte do nosso aprendizado de hoje. Como a palavra museu. O que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Podemos pensar em algo antigo, algo importante? Vamos reler a palavra e ver como se escreve? Museu se escreve com S ou com Z. Vamos conferir a palavra e no final fazer a contagem de letras. Aqui temos o MU. Aqui temos o Z. S-E-U. Então, museu se escreve com S. Você sabe por quê? Apesar de ser escrito com S, faz som de Z. E na regra ortográfica, quando o S está entre duas vogais, ele assume a pronúncia de Z. E quantas letras tem essa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. A palavra museu tem 5 letras e 4 letras diferentes. M, U, S, E. E separando as sílabas, temos aqui museu, totalizando 2 sílabas. E então, o que é um museu? Vamos pesquisar o significado? Segundo o dicionário, a palavra museu significa lugar destinado ao estudo das ciências e das artes. Ou seja, é um lugar onde se reúne curiosidades de qualquer espécie ou exemplares, científicos, artísticos, históricos, entre outros. E o que será que tem em um museu? O museu é um lugar que acolhe diferentes expressões artísticas, que guarda a memória de uma cidade, de um estado, região ou país, e mantém viva a história e identidade de diferentes povos ao longo do tempo. Nessa aula, vamos conhecer um dos diversos museus que existem aqui no Brasil, o Museu Nacional. Saber como ele funciona e qual a importância de se visitar um museu. O Museu Nacional tem mais de 200 anos de história e um acervo gigantesco, com mais de 20 milhões de itens de livros, estátuas, fotografias, múmias, artefatos. Vamos conhecer e visitar de forma virtual alguns cantinhos dessa importante construção histórica do Brasil. Agora, assistiremos a um vídeo que mostra um pouco sobre o que é o Museu Nacional e já voltamos para comentar. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. Criado em 1818 por Dom João VI, inicialmente sediado no Campo de Santana, serviu para o progresso cultural e econômico do país. A partir de 1892, o museu é transferido para o Palácio de São Cristóvão, um magnífico edifício em estilo neoclássico. Por ser a residência da família imperial brasileira até 1889, deu ao museu um caráter ímpar frente às outras instituições do gênero. Atualmente, o museu integra a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e oferece cursos de pós-graduação nas áreas de antropologia social, arqueologia, botânica, geologia, paleontologia e zoologia. O Museu Nacional possui um acervo com 20 milhões de itens e recebe visitantes durante todo o ano. Gostaram de conhecer um pouco sobre o Museu Nacional, pessoal? Vamos retornar alguns aspectos falados no vídeo. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil.
A construção foi criada por Dom João VI em 6 de junho de 1818 e hoje ela tem 204 anos. Está localizado no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, e está instalado no Palácio de São Cristóvão. Antes de se tornar museu, o local já teve diversas funções. Já foi residência da família real, sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana e em 1892 passou a ser um museu nacional. Antigamente, os reinados tinham o costume de colecionar itens preciosos, e quando a família real veio para o Brasil, em 1808, trouxe com eles toda a sua coleção de artefatos raros, e essa coleção só foi crescendo e se tornou o Museu Nacional, um dos maiores museus de História Natural e Antropologia da América Latina. E qual será o tamanho do museu? O Museu Nacional possui uma área útil de 13.000 metros, 616,79 metros quadrados, distribuídos em 3 pavimentos, contemplando um total de 122 salas, distribuídas em 63 salas no primeiro pavimento, 36 no segundo pavimento e 23 no terceiro pavimento. E agora vamos conhecer o Museu Nacional por dentro. Iremos fazer um tour virtual e conhecer algumas salas que existiam no Museu Nacional. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do nosso país, que agora, em 6 de junho, estará completando seu primeiro bicentenário. A importância dessa instituição, ela transcende vários aspectos, tanto científicos como também aspectos históricos, porque aqui onde nós estamos localizados, no palácio que fica no Parque da Quinta da Boa Vista, foi o local onde viveu Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Ainda mais, nessa linha da importância do museu, cabe lembrar que foi aqui, exatamente nesse palácio, onde foi feita a primeira constituinte do nosso país. Ou seja, tudo que tem a ver com a origem do Brasil, em termos de independência, em termos do seu espectro político, nasceu aqui nessa instituição que estará completando 200 anos. Apesar da importância dessa data, também temos que reconhecer que precisamos revitalizar a instituição Museu Nacional. Melhor, nós temos que pensá-la para além dos 200 anos. E nesse sentido nós estamos conclamando a sociedade como um todo. E aí vai o governo, vão as empresas, os empresários e também os particulares a contribuírem, a participarem desse projeto vencedor, que é o projeto dos 200 anos do Museu Nacional. Entre outras coisas, nós vamos renovar as nossas exposições, nós vamos fazer elas mais interativas para as pessoas, onde, por exemplo, um visitante poderá conversar com uma múmia, mas não é apenas isso. O Museu Nacional, ele tem essa capacidade de proporcionar às pessoas questões envolvidas à cultura e também à educação. Nós temos a nossa visitação para as escolas, tanto municipais, estaduais e para o público de uma forma geral, complementando a educação escolar. Dentro dos seus mais de 20 milhões de itens que constituem-se no principal acervo de história natural da América Latina, nós temos relíquias como as primeiras múmias que chegaram nas Américas. Foi justamente aqui no Museu Nacional onde esse material está sendo guardado e que as pessoas podem visitar. Também temos a destacar a primeira brasileira, que é a Luzia, cujo material, cuja base de pesquisa se encontra na nossa instituição. Mas não é apenas isso, nós aqui também temos dinossauros, nós temos minerais, meteoritos e um acervo riquíssimo, tanto de botânica como de zoologia. Nós conclamamos a sociedade que venha nos ajudar para cuidar desse museu que não é meu, que não é seu, mas é nosso. Venham visitar e comemorar os 200 anos no Museu Nacional. Gostaram da visita, pessoal? O Museu Nacional foi ativo por 200 anos e se podia visitar todas essas salas que vimos. Mas em 2018, o museu foi consumido por um incêndio e perdeu cerca de 90% do seu acervo.
Hoje ele está fechado e não pode ser visitado. E apesar de boa parte de sua coleção ter sido queimada e destruída pelo incêndio, o que restou passa por uma restauração, para tentar recuperar pelo menos a estrutura do que restou do incêndio. Por ser uma construção muito antiga, com mais de 200 anos, se exigia um maior cuidado com a edificação, que infelizmente não foi feita, resultando no incêndio. Agora está na hora da nossa atividade. Vamos fazer um quiz sobre o que aprendemos hoje. Vamos à primeira pergunta. O que é um museu? Temos aqui duas opções de resposta. Opção A. É um lugar onde se guardam coisas velhas e estragadas. Opção B. Um lugar onde se reúne curiosidades de qualquer espécie, científicos, artísticos, históricos, entre outros. Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. A resposta correta é a opção B. É um lugar onde se reúne curiosidades de qualquer espécie, científicos, artísticos, histórico, entre outros. Agora vamos à segunda pergunta do nosso quiz. Quando foi criado o Museu Nacional? Temos três opções. Opção A, 1818, opção B, 1892 e opção C, 1808. Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto para conferir. Resposta? O Palácio de São Cristóvão passou a ser museu em 1892. Antes disso, a construção foi residência da família real e assembleia. Então, a resposta certa é a opção B, 1892. Agora, vamos para a terceira e última pergunta. Quantos anos tem a construção do Museu Nacional? Temos novamente três opções. Opção A, 200, opção B, 204, opção C, 130 anos. Essa tá fácil, hein? Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. A resposta correta é a opção B, 204 anos de construção do Museu Nacional, pois foi construída por Dom João VI em 1818, como comentamos lá no início da aula. Nossa aula está chegando no fim. Peço para vocês não deixarem de registrar sua presença, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Sua participação é muito importante. Hoje nós aprendemos muita coisa legal. Conhecemos a palavra museu e seu significado. Vimos que o costume de colecionar peças veio junto da família real, junto dos portugueses, aqui no Brasil. E que esse costume gerou a criação do Museu Nacional, que abrigava uma coleção gigantesca da história natural e que, infelizmente, foi perdida no incêndio de 2018. Antes de finalizar a nossa aula, eu vou deixar um desafio para vocês. Você já visitou um museu? Na sua cidade, existe algum museu? Quem aí já fez alguma visita virtual a um museu ou a uma exposição? Você pode mandar uma foto sua visitando um museu ou uma exposição,
ou um vídeo curto, contando pra gente como foi sua experiência. Compartilhe sua resposta e você pode aparecer aqui no Dever em Casa na TV. Envia pra gente através do nosso QR Code do WhatsApp ou anota aí o nosso número 27 99 66 101 43. Nossa aula chegou ao fim. Siga o Dever em Casa na TV nas redes sociais ou acesse o nosso site tvdeverimcasa.com.br. Até a próxima, pessoal! E não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!